Números. Algumas informações importantes. O livro de Números, ele foi escrito por Moisés. O autor de Números é Moisés. E o tempo da ação, o tempo em que aqui está acontecendo a narrativa do livro de Números, é ali do período da caminhada pelo deserto, desde o Sinai até a entrada definitiva a Canaã. Nós estamos observando esse movimento de Deus de tirar o povo do Egito e de transformar esse povo numa nação, para que o povo de Deus, o povo de Israel, pudesse estar pronto para entrar em Canaã, a terra prometida a Abraão, a terra que Deus prometeu a Abraão para os seus descendentes. Então, essa caminhada pelo deserto é fundamental para aquilo que Deus ia fazer através da vida do seu povo. Deus, então, depois que tira o povo do Egito, leva para o Monte Sinai, e ali no Monte Sinai, Deus dá uma série de mandamentos, instruções, ensinamentos para organizar o povo. E depois disso, o povo marcha até Cádiz. Nós vamos ver que é algo que acontece ali em Cádiz, e depois vamos ver o povo marchando de Cádiz até a Moabe. Se a gente entender que o livro de Números, então, tem essa ideia de mostrar para nós a peregrinação do povo no deserto, nós vamos entender que o versículo-chave do texto de Números é o versículo 1 do capítulo 33, que diz assim: estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os exércitos sob a direção de Moisés e Arão. Então, essas são as jornadas dos filhos de Israel. Então, nós vamos ver que o livro de Números narra essa jornada do povo de Israel no deserto, debaixo da liderança de Moisés e de Arão. Portanto, o tema do livro é a peregrinação. E nós vamos dividir o livro de Números em 3 partes. A primeira, no Sinai, que vai do capítulo 1 ao capítulo 10, verso 10. A segunda parte, do Sinai até Cádiz, do capítulo 10, verso 11, até o capítulo 20. E de Cádiz a Moabe, do capítulo 21 ao capítulo 36. Nós vamos utilizar essa divisão do livro para ser a divisão do sermão de hoje. Então, nós vamos ver alguns pontos importantes do livro, vamos destacar algumas questões importantes do livro dentro dessas 3 divisões. Então, nós vamos ver que no Sinai, Deus preparou o povo. No Sinai, Deus preparou o povo. No capítulo 1 ao capítulo 10, nós encontramos uma série de instruções de Deus preparando o povo. E uma das mais importantes está logo no início do livro. Deus manda contar o povo. Deus manda fazer o recenseamento. Deus manda que o povo fosse contado. E qual é o objetivo de Deus para contar o povo no início da caminhada no deserto? Nós podemos destacar alguns objetivos. O primeiro, o recenseamento era para organizar o exército. Deus queria organizar o exército porque sabia que o povo de Deus enfrentaria muitos inimigos no deserto. O povo de Deus enfrentaria inimigos que atacariam o povo durante o deserto, enquanto o povo estava acampado, mas também sabia que o povo de Deus deveria batalhar, guerrear, para alcançar a terra prometida, Canaã. Então Deus manda contar todos aqueles que eram aptos para a guerra, de 20 anos para cima, de todas as tribos, exceto a tribo de Levi, que Deus separou para si. A tribo de Levi, Deus separou para cuidar das coisas do tabernáculo, para cuidar da vida religiosa do povo. Então Deus desejou organizar o exército para que o povo de Deus pudesse saber se defender dos inimigos. Muito bem. O recenseamento também era para organizar socialmente o povo no acampamento. E algo muito interessante acontece aqui. Deus dá ordens para que o tabernáculo fosse montado no centro do acampamento, para mostrar a Israel, e não apenas a Israel, a todas as nações vizinhas,
E o centro da vida de Israel era o próprio Deus. O governo aqui era um governo teocrático, portanto, a vida do povo estava intimamente ligada com a vida religiosa, estava intimamente ligada com a vida do seu Deus. Então, Deus manda montar o tabernáculo no centro do acampamento, onde a Arca da Aliança ali representava a presença de Deus. Pode voltar aquela imagem da cruz? Ela é muito interessante. E quando, então, o tabernáculo é montado no centro, as tribos, que eram 12, elas eram organizadas a partir do tabernáculo. Então, a gente tem 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste, e o templo ficava no meio. A gente tem uma imagem aí ilustrativa, mais ou menos mostrando para nós que a estrutura e a organização do templo formavam uma cruz. Interessante isso. Deus mandou o templo, Deus mandou o acampamento ser organizado dessa forma. E essa organização não era apenas para que o povo permanecesse ali, mas quando o povo tinha que sair para marchar, Deus deu ordens também para que isso acontecesse de forma ordenada, organizada. É muito interessante isso. A nuvem que estava sobre o tabernáculo, sobre o acampamento, é que indicava para o povo que era hora de marchar. Enquanto a nuvem estava sobre o acampamento, o povo entendia que deveria permanecer ali. Quando a nuvem andava, o povo entendia, é hora de marchar. E como isso acontecia? É muito interessante isso, a gente pensar. Os sacerdotes, então, pegavam a Arca da Aliança e iam à frente do povo, indicando o seguinte: Deus vai à frente do seu povo. Eram os sacerdotes, não eram os soldados nem o exército. Eram os sacerdotes que pegavam a Arca da Aliança e marchavam à frente do povo. Após o sacerdote vinha a tribo de Judá. Tem alguma coisa que indica aí? Tribo de Judá, leão da tribo de Judá. Olha que interessante. A genealogia de Cristo é da tribo de Judá. Após a Arca da Aliança, vinha a tribo de Judá. E a tribo de Judá era como se fosse o cabeça de chave, porque ela era seguida pela tribo de Isacar e a tribo de Zebulon. Então iam Arca da Aliança, Judá e as outras 2 tribos. Depois disso, vinham os gersonitas e os meraritas, que eram da família de Levi, que levavam todas as peças do tabernáculo. Não os utensílios, mas as tábuas, as cortinas, eles iam após essas 3 tribos. Depois que eles iam, vinham as outras 3 tribos, que eram as tribos de Ruben, Simeão e Gade. Por quê? Porque enquanto o povo estava chegando no outro lugar do acampamento, o tabernáculo poderia ser montado rapidamente. E aí depois vinham os coatitas com os utensílios, o tabernáculo então era montado e os utensílios iam colocados no seu devido lugar. Depois dos coatitas, aí vinham o exército, as 3 tribos encabeçadas por Efraim e depois as 3 tribos encabeçadas por Dan. Então, nós tínhamos ali toda uma organização da parte de Deus para fazer com que o povo se movimentasse no deserto. Deus deu ordens, instruções e orientações nos mínimos detalhes para que o povo soubesse como eles deveriam viver e a melhor maneira de viver em um deserto. Isso é muito interessante. Então, Deus manda fazer o recenseamento para organizar socialmente o povo do acampamento. Deus faz isso também para demonstrar a sua fidelidade. E por quê? Porque quando Deus tira o povo do Egito, nós vamos ver que a primeira geração do deserto é uma geração incrédula e murmuradora. Eles perecem no deserto. Eles ficam no deserto. Mas Deus manda contar no início da caminhada do povo. E o número é cerca de 600.000 homens, não contando a tribo de Levi, que tinha em torno de 23.000 homens. Essa geração fica no deserto. No final do capítulo
do livro de Números, nós vamos ver Deus mandando ser contado mais uma vez. E a nova geração que vai entrar na terra de Canaã é uma geração com cerca de 600 mil homens e cerca de 23 mil levitas. Deus está mostrando a sua fidelidade. Ele disse: eu darei a terra de Canaã para os descendentes de Abraão, e assim eu farei. Apesar da incredulidade, apesar da murmuração, apesar da rebeldia do povo no deserto, Deus ainda cumpriu a sua promessa. Muito bem, então isso mostra para nós o controle de Deus e a fidelidade do Senhor em cumprir as suas promessas. Então Deus mandou fazer o recenseamento, mas não apenas isso. Deus, quando o povo estava no Sinai, ele dá responsabilidades à tribo de Levi. Deus separa a tribo de Levi para si, cerca de 22 mil homens. Eles não tinham direito à terra, à herança, porque a herança deles era o Senhor. Eles não saíam para a batalha, eles não estavam em posição de guerra, mas eles tinham a única função de cuidar das coisas de Deus. Então, a tribo de Levi tinha a função de auxiliar os sacerdotes, que também eram da tribo de Levi, e a cuidar dos utensílios do tabernáculo e também transportar o tabernáculo de um lugar ao outro, quando o povo se movimentava no deserto. E quais as características dos levitas? Os levitas, como eu disse, não possuíam herança territorial, porque a herança deles era o Senhor. Os levitas eram consagrados ao Senhor para desempenhar sua função. Eram homens separados e consagrados para desempenhar essa função religiosa. Eram divididos por famílias, tendo cada uma delas uma função específica. Isso é muito interessante, nos ajuda muito a compreender como nós devemos organizar as atividades e o trabalho do Senhor na igreja. Porque, embora 22 mil homens fossem levitas, nem todos faziam as mesmas coisas. Deus organizou em famílias. Tinha a família gersonita, que cuidava da tenda propriamente dito, das cobertas, dos véus, das cortinas, das cordas de fixação. Tinha a família dos coatitas, que cuidavam do transporte dos utensílios do santuário. Mas também tinha a família dos meraritas, que cuidavam da estrutura do tabernáculo, das tábuas, dos varais, das colunas, das bases. Ou seja, Deus organizou em detalhes como deveria ser o trabalho dos levitas. É interessante que todo sacerdote era da família dos coatitas, e eles deveriam ser descendentes de Arão. Portanto, Deus estabeleceu exatamente como ele gostaria de ser servido por esses oficiais. Outro ponto interessante é que só era introduzido no serviço do tabernáculo o levita que tivesse 25 anos para cima. Ou seja, não eram novos, não eram jovens começando a vida, mas a partir dos seus 25 anos eles eram inseridos, e eles só poderiam ministrar a partir dos 30, e a fase de ministração era até os 50 anos. Então, eles só poderiam iniciar, vamos dizer assim, na carreira de levitas com os 25, aos 30 eles tinham mais liberdade no trabalho, e a sua carreira ia até os 50 anos de idade. Outra coisa importante é que eles habitavam, enquanto o povo estava no acampamento, eles habitavam no entorno do tabernáculo, porque eles não tinham promessas de herança. Quando o povo, então, conquista Canaã, o que Deus vai fazer? Vai mandar construir 48 cidades-refúgios. Em cada tribo, então, tinham várias cidades-refúgios, que eram cidades que os levitas viviam. Deus manda construir 48 cidades para a habitação dos levitas, e dessas 48, 6 eram cidades-refúgios. Nós vamos falar um pouco delas mais na frente. Então, uma aplicação importante que a gente pode tirar daqui, meus irmãos, é que devemos ter um mínimo de organização para os trabalhos da igreja.
Se a gente parar para pensar e entender que Deus organizou a sua atividade nos mínimos detalhes no deserto, estabeleceu funções específicas, isso nos leva a crer que nosso Deus é um Deus organizado, que deseja que seu serviço seja organizado. Portanto, Deus estabeleceu critérios específicos para que o trabalho que é oferecido a Ele seja um trabalho organizado. Nenhum levita poderia exercer seu ministério à revelia daquilo que Deus estabeleceu. Assim também nós não podemos fazer. Portanto, nós que desejamos servir ao Senhor, devemos servir a Deus dentro de um mínimo de organização, dentro de um mínimo de padrão que o próprio Senhor estabeleceu para nós. Deus é adorado e nós testemunhamos da nossa fé quando nós somos organizados naquilo que fazemos para o Senhor. Portanto, nós devemos lutar para isso, para que o serviço que nós prestamos a Deus como igreja local seja algo bem organizado, estruturado, porque certamente Deus é glorificado e nós testemunhamos então que temos um Deus que é organizado e deseja colocar em ordem as nossas vidas. Muito bem. Deus então no deserto, ele manda contar, ali perto do Sinai, manda fazer o recenseamento, estabelece responsabilidades à tribo de Levi, mas não apenas isso. Nós vamos ver que Deus, ele ensina sobre a pureza do acampamento. E do capítulo 5 até o capítulo 10, verso 10, vamos ver uma série de orientações a respeito disso. Deus quer que o acampamento seja puro. Deus estabelece, a partir da pureza, a organização social no aspecto físico e comunitário do seu povo. No arraial não era permitido leprosos, os que padeciam de fluxo ou imundos por contato com mortos. Esses, se assim ficassem, eles eram retirados do meio do povo e levados às cidades refúgios. Os que cometiam pecado deveriam confessá-lo e fazer restituição por ele. As ofertas ou restituições por ausência da vítima ou parente eram entregues aos sacerdotes. É interessante que nas relações conjugais haviam preceitos que objetivavam conter o ciúme. Isto era feito de forma semelhante a uma prática antiga denominada juízo do ordário, quando o réu era jogado nas águas de um rio e, sobrevivendo, era considerado inocente. Havia, então, uma série de preceitos da parte de Deus para manter puro o acampamento, para manter puro a vida social do povo. Por quê? Porque o povo de Deus era um povo sacerdotal, era um povo separado para viver em santidade, para refletir a glória de um Deus santo. Quando a gente continua olhando até o capítulo 10, a gente vai ver que Deus, então, objetivava ter um alto nível de pureza na família, na sociedade. Por exemplo, nesse caso que eu mencionei sobre o teste de fidelidade, o casal deveria ir ao sacerdote, que escreveria num pergaminho a lei condenatória, mergulhando em águas amargas. A mulher beberia por intervenção divina, aliada a fatores psicológicos, a mulher cairia doente se fosse culpada. Receberia, então, a penalidade prevista em lei. Então, há uma série de regulamentações para fazer com que o povo de Deus vivesse em santidade, vivesse em temor ao Senhor e à presença do Senhor. E quando o povo de Deus busca a santidade e viver em temor, o povo começa a viver uma vida a testemunhar de Deus. Deus, então, dá uma série de leis e de regulamentações. Ainda a gente vai ver que a regulamentação, por exemplo, do voto de Nazireu. A palavra Nazireu significa abstinência ou temperança, é derivada da palavrinha no hebraico chamada separar, uma palavra que significa separar. Então, um homem que se dedicava ao voto de Nazireu era aquele que se separava para a obra de Deus. E ele, então, fazia um voto
de se abster de bebida alcoólica, porque o seu prazer devia estar no Senhor. Ele também fazia um voto de não cortar os seus cabelos, em sinal de humildade, lealdade e obediência. Ele também evitava contato com os mortos, preservando-se puro e santo, porque o Senhor é santo. Uma vez esgotado o tempo da consagração, o nazireu apresentava-se ao sacerdote, oferecia sacrifícios e rapava sua cabeça, queimava os seus cabelos para não se envaidecer do voto e pelo fato de ter servido ao Senhor com humildade. A figura do nazireu foi refletida também na pessoa de Cristo, que sem ter sido nazireu, foi santo, imaculado, separado dos pecados, inteiramente devoto à vontade de Deus, como a gente vê nos textos do Novo Testamento. Muito bem, exemplos bíblicos de nazireu: Sansão, Samuel, João Batista, homens que fizeram votos de nazireu ao Senhor, de viver uma vida consagrada a Deus. E ainda quero destacar nesse primeiro momento, nessa primeira divisão do livro, a bênção sacerdotal de Números capítulo 6, verso 24 a 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito bem, então Deus prepara o povo no Monte Sinai. O povo então organizado em sociedade, organizado a vida religiosa, organizado o exército. Agora o povo estava pronto para marchar, pronto para conquistar a terra prometida. E é extraordinário que em 11 dias, do Monte Sinai até Cádiz, o povo chegou às portas da terra prometida. Mas algo aconteceu. Então a gente vai ver a segunda parte do texto, do Sinai a Cádiz, o pecado do povo e o juízo de Deus. A partir do Sinai, se deu no dia 20 do segundo mês do segundo ano que saíram do Egito. Então veja, o povo estava há 2 anos já no deserto. Deus gastou 2 anos preparando o povo para entrar na terra prometida. O povo marcha 11 dias e chega às portas da terra prometida. Mas nós temos o relato em que homens espias vão espiar a terra, embora olhem para a terra e percebam que a terra era maravilhosa de se viver, eles ficam amedrontados por conta dos povos que viviam naquele lugar. Por conta disso, o relato que eles trazem para o povo é um relato de medo, um relato de desconfiança, de incredulidade. O povo começa a murmurar contra Deus. Deus, então, estabelece juízo contra o povo e aquela geração incrédula perece no deserto. Os 38 anos que o povo passa no deserto é para sofrer o juízo de Deus, para que toda aquela geração incrédula ficasse no deserto. Eles estavam às portas da terra prometida e Deus fez com que eles rodassem por 38 anos até que aquela geração perecesse. Então, o povo não demorou 40 anos para sair do Egito à terra prometida. Não. O caminho não era tão longe assim. Do Monte Sinai, como eu disse, até Cádiz, as portas da terra, eles marcharam 11 dias. 11 dias. Mas o povo foi incrédulo contra o Senhor. Nós, então, olhamos para esse fato no texto de Números, capítulo 14, no verso 1. A gente pode fazer essa leitura do versículo 1 ao verso de número 11. Olha o que o texto diz. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada?
Nossas mulheres e nossos filhos serão tomadas como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na terra do encontro. Na tenda do encontro, perdão. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Veja, meus irmãos, Deus prometeu a terra, Deus preparou o povo para guerrear e lutar e conquistar a terra. Deus conduziu o povo no deserto com milagres, prodígios e maravilhas. E o povo chegou às portas da terra prometida para conquistar a terra. E o povo começou a olhar para o Egito, a murmurar, a reclamar, porque olhou para o desafio, para o problema, para o inimigo. Esqueceu que ele deveria não apenas olhar para o inimigo, mas olhar para o Deus que fez a promessa. O povo, diante da terra, conseguiu contemplar, pelo relatório dos espias, que a terra de fato era maravilhosa. Mas o povo recuou em incredulidade, porque eles deveriam lutar para conquistar a terra e vencer os povos que ali estavam. É tão interessante e a gente voltar e fazer conexão com Gênesis, porque quando Deus chama Abraão e faz a promessa a Abraão em Gênesis 15, Deus havia dito que o povo, os descendentes de Abraão, seriam escravizados no Egito e quando completasse a medida dos amorreus, dos povos que viviam naquela terra, Deus ia estabelecer juízo contra aqueles povos, utilizando o seu próprio povo, que agora Deus estava conduzindo para tomar posse da promessa. Deus já havia dito isso a Abraão quando fez a promessa. Deus confirmou com sinais, prodígios e maravilhas que ele ia cumprir a promessa. Mas o povo, diante da terra, olhou apenas para o problema e não enxergou o Deus da promessa. Quantas e quantas vezes nós fazemos discernimento das coisas focando apenas no problema? Quantas e quantas vezes nós nos esquecemos de tudo aquilo que nós ouvimos, nós nos esquecemos do caráter de Deus, nós nos esquecemos do Deus que se revelou a nós, nós nos esquecemos do Deus que manifestou graça e amor por nós, entregando Cristo para morrer em nosso lugar. Nós nos esquecemos de tantas coisas e nós olhamos apenas para o problema. Quantas vezes isso acontece conosco? O povo estava diante da terra e eles olharam apenas o problema e ficaram prostrados no deserto. Ah, meus irmãos, o povo viveu em incredulidade. Quase foram destruídos por Deus. Mas o texto continua em Números capítulo 14, e a gente vai ver que Moisés vai interceder pelo povo.
Os espias que foram enviados à terra e fizeram toda a congregação murmurar e se revoltar foram mortos de praga, exceto Josué e Calebe. O povo que se rebelou foi impedido de entrar na terra e, por consequência, vagou pelo deserto por 38 anos, até que toda aquela geração que saiu do Egito, os que foram contados no primeiro censo, morressem no deserto, exceto Josué e Calebe. Os filhos desta geração incrédula, que serviram de argumento para a sua rebelião, seriam os herdeiros da terra, junto com Josué e Calebe. O povo disse: nossos filhos serão devorados por essa nação inimiga. Deus mostrou para eles o seguinte: são seus filhos que herdarão a terra e não vocês, por causa da incredulidade de vocês. E aquela geração pereceu no deserto. 38 anos se passaram para que o povo de Deus pudessem aprender a crer no Deus da promessa. 38 anos fizeram com que o povo de Deus sofresse no deserto, porque eles não creram no Deus que daria a terra que manava leite e mel. Muito bem. Então, nós vamos observar que do capítulo 10 ao capítulo 20, as consequências do pecado do povo e do juízo do povo. E essa geração ficando pelo deserto. Inclusive, no capítulo 20, a gente vai ver a morte de Arão, a morte de Miriam, que eram talvez aí dois representantes dessa geração mais antiga, a geração primeira. Então, a partir do capítulo 21, nós vamos ver o povo de Deus fazendo a sua última fase da peregrinação. E aí algumas coisas aqui acontecem que eu queria destacar também com os irmãos. A primeira coisa que eu quero destacar dessa última fase da peregrinação é a serpente de bronze no deserto. O texto de Números, capítulo 21, do verso 4 a 9, diz assim: partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês não tiraram do Egito? Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha que interessante. Então, o povo, a nova geração cresce, Deus começa a marchar com o povo nessa última fase de peregrinação e o povo continua reclamando de Deus. Então, há uma praga das serpentes e o povo começa a morrer e vira para Moisés e diz: Moisés, intercede por nós. Deus manda então levantar uma serpente no deserto para que aqueles que olhassem para essa serpente no deserto fosse curado. Meus irmãos, isso é algo impressionante, porque de alguma forma essa serpente do deserto tipifica aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E essa tipificação, quem faz é o próprio autor do Evangelho de João, homem inspirado por Deus, que escreve e mostra que Jesus disse isso. Veja o texto em João capítulo 3, verso 14 a 15. Jesus conversando ali com Nicodemos, Jesus vai dizer: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado
para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Portanto, a serpente do deserto tipifica aquilo que Cristo faria no tempo e na história por nós. Ele seria levantado, ele seria morto em nosso lugar, e todo aquele que olhar para a cruz, todo aquele que crer no sacrifício de Cristo, esse receberá vida eterna. É tão interessante que essas coisas que Deus levanta como tipo de coisas maiores, de coisas espirituais, têm a capacidade e o poder de se tornar algo idólatra no coração do ser humano. A serpente do deserto passou a ser adorada, ao invés de adorar o Deus que curou por meio da manifestação poderosa, por meio da serpente que foi levantada. O povo idólatra começou a adorar a serpente, assim como até hoje muitos adoram os meios que Deus utiliza para abençoar o povo e não adora o Deus que utiliza os meios para abençoar o povo. É tão curioso isso, como o povo de Deus, que foi chamado para ser santo, separado, para adorar o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, manteve no seu coração a idolatria da serpente. A idolatria estava tão arraigada no coração do povo, que a serpente, que na verdade foi providência de Deus para um momento específico, foi guardada e idolatrada por séculos, quando inclusive ganhou um nome, Neustã. Olha que interessante, a Bíblia diz que só no reinado de Ezequias de Judá, por volta do ano 700 a.C., que essa serpente foi destruída. Isso está no texto de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. O texto diz: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filho de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada de Neustã. Veja, meus irmãos, como o povo de Deus tem facilidade para a idolatria. De carregar no coração aquilo que não é Deus. De atribuir aos meios uma glória que só pertence ao Senhor. Quantos e quantos e quantos ainda hoje idolatram os meios e não dão glórias ao Deus que nos abençoa através dos meios? Quantos e quantos hoje ainda dão glórias àquilo que Deus utiliza como providência para abençoar a vida do povo, para cuidar do povo, para curar o povo? Essa história é desde o deserto. A vacina do deserto era a serpente de bronze. Mas a adoração não era para a serpente, era o Deus da serpente. Quantos e quantos continuam dando glórias aos meios e não utilizando um meio para se chegar a Deus com o coração grato, louvando e adorando o Deus acima de todas as coisas. Mas muito bem, há outro fato importante a destacar nesse último momento de peregrinação, que é a história de Balaão, Baal Peor, momento ali onde o rei moabita Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel. E Balaão, mesmo desobedecendo a Deus, não consegue fazê-lo. Ele mesmo é tomado pelo Senhor, e isso é muito curioso. E Deus vai dizer, ele vai dizer, né?
não há encantamento contra Jacó. E o que Balaão faz? Não podendo vencer o povo de Deus por meio de encantamento, por maldição, Balaão vai orientar os midianitas a vencerem os israelitas pela sedução, pela imoralidade e idolatria. Não podendo amaldiçoar o povo de Deus com palavras, encantamentos, o que ele vai fazer? Ele vai usar estratégias carnais para fazer com que o povo de Deus se desviasse de Deus. E é interessante que Balaão vai cair a espada, o fio da espada, morre como inimigo de Deus, porque instruiu o povo a desobedecer a Deus. E muitas vezes a gente vê que isso acontece no meio do povo até hoje. Às vezes a gente fica com medo das palavras que são proferidas, das maldições que são proferidas. O povo supersticioso é o povo de Deus. E tem medo de encantamento, de coisas místicas, mas muitas vezes não consegue perceber que as artimanhas do inimigo estão muito mais nas coisas que nos desviam de Deus do que nesses encantamentos. O inimigo é tão sorrateiro que vai se utilizar muitas vezes do engano, da sedução, da imoralidade, da idolatria, para nos desviar do Senhor. É isso que Balaão faz aqui, no caminho do deserto. Mas, e a gente está caminhando para o fim, eu quero destacar que o capítulo 33 ainda, ele vai trazer etapas da viagem do povo de Deus, desde o Egito até a terra de Canaã. E é interessante a gente pensar aqui que o povo de Deus demorou 3 meses do Egito até o Sinai. Então essa linha azul clara aí, veja, o povo está saindo do Egito, está descendo e para ali no pontinho 1, ali próximo ao Monte Sinai, e o povo demora 3 meses marchando do Egito ao Monte Sinai. Depois o povo marcha 11 dias até Cádiz. Veja, o povo começa a marchar aí nessa linha laranja e ele para ali na linhazinha amarela, próximo às portas da terra prometida. 11 dias o povo demora para ali. Mas por conta da incredulidade do povo, o povo roda nesse ciclo aí verde por 38 anos, até que a primeira geração pereça, no deserto. E por último, quero destacar a herança dos israelitas de Canaã, está no capítulo 34. E seria interessante a gente olhar no mapa, só em termos de curiosidade, como é que ficou a distribuição das tribos, a herança que Deus fez, a promessa que Deus fez para as tribos e como é que elas se distribuíram depois na terra prometida. E está aí, então, no mapa, as tribos sendo divididas na terra de Canaã. E por último, quero falar da cidade refúgio, que está lá em Números capítulo 35. O que são as cidades refúgio? Eram habitação dos levitas. Deus manda construir 48 cidades em seus campos circunvizinhos, espalhando ao longo do território de Israel. E destas 48, 6 cidades, sendo 3 do lado oriental do Jordão e 3 na banda ocidental, foram escolhidos por Deus como cidades refúgios. Essas cidades objetivavam acolher os culpados por homicídio não intencional até o julgamento, evitando a vingança familiar. O réu, sendo absolvido, moraria na cidade refúgio até a morte do sumo sacerdote. Além disso, para ser condenado era necessário, no mínimo, 2 testemunhas. Muito bem, então Deus criou essa forma de dar lugares, né, para que os levitas pudessem viver e também para cuidar daqueles que não poderiam permanecer junto do povo, os leprosos e aqueles que eram
imundos. Paulo vai fazer conexão com o que aconteceu em Números, na história do deserto, com aquilo que fazemos aqui na mesa, na ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Importante é que Paulo diz o seguinte: Paulo traz a história de Israel no deserto para mostrar que, embora o povo tivesse passado pela nuvem, passado pelo mar, comido dos alimentos providenciados pelo Senhor, bebido da água do milagre, comido a comida que desceu do céu, mesmo assim esse povo pereceu no deserto. E pereceu por quê? Por causa da imoralidade, por causa da cobiça, por causa da idolatria, por causa da murmuração, por pôr Deus à prova. Por pôr Deus à prova. Paulo utiliza daquilo que aconteceu no deserto com uma linguagem sacramental. Paulo vai falar que eles foram batizados. Paulo vai dizer que eles comeram e beberam de comida e bebida espiritual. O que Paulo está fazendo é uma ilustração ou uma imagem para que a igreja pudesse entender que comer o alimento espiritual, passar pelo batismo, não é garantia de que nós não pereceremos no deserto. Porque aquele que é batizado e se alimenta da comida espiritual é aquele que persevera até o fim. E aqui no texto, o não colocar Deus à prova é exatamente não recuar, não murmurar em meio às tentações, o texto utiliza. Mas se a gente pegar no contexto de Números, na verdade, essa tentação, ela vem não como a gente está acostumado, aquela coisa assim, voltada para imoralidade, o inimigo que nos tenta para cair no pecado, não é isso. A tentação aqui, ela está mascarada com as provações que o povo passou no deserto. Ou seja, o momento de provação, o momento de luta, o momento de aperto, se torna um ambiente favorável para dar vazão às nossas inclinações. Um momento difícil, um momento de dificuldade, vai apertar para que o incrédulo manifeste a sua incredulidade. Para que o descontente
murmure contra Deus, para que o idólatra demonstre de fato em quem ele acredita. Mas o texto termina mostrando que Deus, quando nos tenta desta forma, utilizando as provações, esse mesmo Deus providencia um escape para que nós possamos suportar. O que significa? É que o crente, ele é provado, esmagado, espremido, assim como o não crente. Suas inclinações podem chegar ao ponto dele pensar em recuar, pensar em reclamar. Mas para esses, Deus dá suporte para que eles permaneçam na caminhada. Portanto, as provações, elas servirão para mostrar onde está verdadeiramente o nosso coração. Porque o coração do incrédulo, quando é provado, ele manifesta incredulidade. O coração do idólatra, quando ele é provado, ele manifesta aonde e quem ele acredita. Aonde está o seu coração. O imoral, quando ele é provado, ele manifesta em quem está o seu prazer. Perceba? Quando, então, somos provados dessa forma, nós precisamos ficar com essa palavra. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para o que possam suportar. Portanto, aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Que Deus nos abençoe.